Ex-presidente Rodolfo Landim abre o jogo sobre a questão da Libra e rebate a amiga Leila Pereira. A gente vai trazer aqui também declaração de BAP sobre todos esses pontos aí também envolvendo arbitragem, né? O BAP falando aí sobre não querer utilizar essa pressão na arbitragem como uma muleta. Cara, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. A gente chega aqui com um oferecimento de Go Case. Olha só, eu sou um cara que eu sou suspeito porque eu uso tudo da Go Case, né? Inclusive, a gente pode mostrar para vocês como é que é o site da Go Case, os produtos que eu gosto de escolher, personalizar. Você pode personalizar. Eu, inclusive, mandei já preparar uma capa para mim com o nome do meu filho, né? Tá ali na capinha, coloquei o ano que ele está nascendo, 2025, coloquei o meu ano de nascimento, o meu nome. Você pode personalizar, cara, sua capa, seu copo térmico. A Go Case é espetacular. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o cupom, tá? E também o link para você acessar e garantir a sua Go Case agora mesmo. Cara, tem tudo, tem mochila, você pode personalizar, tem mala, tudo você pode fazer. Cara, é impressionante. Você pode adquirir um produto que você não tem nada a ver com o teu clube, mas você pode dar um jeito de personalizar. Eu, por exemplo, fiz uma mala que eu coloquei lá, Flamengo. E a mala não era para... não tinha nada a ver com futebol, e eu consegui personalizar, ficou muito bacana. Bem, eu também chego aqui lembrando que hoje tem R$ 1 milhão. Hoje é o dia mais importante do Pix do Milhão. Você garantindo o seu e-book agora mesmo, um preço super em conta, você concorre a R$ 1 milhão. R$ 1 milhão no Pix do Milhão. Então garanta agora mesmo, lembrando que é 100% legalizado na SUSEP. Então é muito importante. É o dia, cara. Hoje é aquele dia que o cara... muita gente ganha o prêmio. Galera que compra em cima da hora. Em cima da hora. E é tão barato, e é tanta chance. Cara, eu não posso deixar de avisar vocês que hoje é o dia que eu gosto sempre de fazer aquela fezinha. E também lembrar, né, para você jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. A gente tem aí também sempre todas as dicas no nosso Insta. Vai lá, confere lá. Lembrando que o link fica lá também. Além disso, também você pode baixar o aplicativo na Google Play, né? Você que tem Android, ou você faz seu cadastro aí também. E tem, cara, né, tem jogos acontecendo. Inclusive, enquanto a gente está soltando esse vídeo aqui, tem jogo do Brasil amistoso rolando, né? A gente sempre trazendo aqui as notícias para vocês, e mesmo data FIFA, a gente não tem Flamengo por um período, mas né, a gente está sempre aqui trazendo tudo para vocês. Mas olha só, então a gente vai partir aqui agora para as notícias do Mengão, e a gente teve ontem, cara, uma visita muito ilustre, né, no Ninho do Urubu. O José Boto até postou foto, né, o Alfredo também, olha só, com o Aldair, olha aí. O Aldair, cara, multicampeão internacional, campeão do mundo, tá? Ex-jogador aí, ídolo do Mengão, fez uma visita especial ao CT Ninho do Urubu. O eterno zagueiro rubro-negro foi recebido pelos dirigentes portugueses José Boto e Alfredo Almeida, que aproveitaram o momento para registrar esse encontro. Ele que, o Aldair, que foi ídolo na Europa, né? Jogou demais também. Então a gente, né, sente muita saudade do Aldair, cara. O Aldair jogava demais. Poderia ter jogado mais tempo no Flamengo, né? Mas joga demais, cara. Jogava demais. Era um monstro. E olha, eu falei ontem sobre a recuperação do Eric Pulgar, e eu queria falar que ele se reapresentou ontem junto com boa parte do elenco que se reapresentou na quinta. Muitos jogadores tiveram 3 dias de folga. Agora o foco é no jogo contra o Brasileirão. Aí muita gente fala, para que 3 dias de folga? Aí os caras vão para a noite e que não sei o quê. Meus amigos, o Flamengo estava numa batida que praticamente não tinha folga, e eles não tinham jogo agora no meio de semana por causa da data FIFA. Outros times têm. O Fluminense jogou, Mirassol, o Palmeiras joga com Juventude. O Flamengo não tem. Então os caras preferiram dar esses 3 dias de folga. Os caras estão de folga. Eles vão para onde eles bem entenderem. Eles têm que ser atletas? Sim. Eles têm que tentar não beber, dormir cedo? Sim.
Agora, né, notícias sempre vão chegar e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso porque eu conversei, inclusive, com uma fonte ligada à diretoria, tá? Mas eu vou falar aqui sem passar pano o que eu acho, tá? Mas olha só, o Eric Pulgar, vale a gente falar aqui, é muito importante isso, treinou sem problema nenhum, tá? Tanto ele quanto o Saul. Então o Flamengo tem aí Jorginho, Eric Pulgar e Saul à disposição. Será que o Felipe Luiz utiliza os 3 jogadores junto com a Arrascaeta? Olha, você utilizaria esse meio de campo? Porque o Eric Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo. Você colocaria Jorginho, Pulgar, ou Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta? E aí só sobram 2 vagas, né? Ali na frente. Você não teria como usar os 2 pontas. Aí você viria com o Samuel Lino ou o Gonzalo Plata, ou o Luiz Araújo e o Pedro. Ou você jogaria com 2 pontas sem um atacante fixo, que seria o Samuel Lino, o Plata ou o Luiz Araújo, né? Ou você joga caindo mais para um lado com por exemplo, com o Luiz Araújo e Pedro com o lateral sendo ala também, com Ayrton Lucas ou Vinha caindo mais, ou Alexandre caindo mais pela esquerda, tá? Então, são N possibilidades. Eu jogaria com esse meio campo. Você tendo Pulgar, Jorginho e Saul à disposição, eu jogaria com um meio campo assim, ó. Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta. Queria a opinião de vocês. Para mim, é o meio campo ideal, porque você tem ali o Pulgar, que também sai jogando, toca a bola, encontra passes interessantes, o Jorginho, que joga demais, o Saul, que também é ofensivo, é muito bom defensivamente, mas é ofensivo também, o Arrascaeta, que é gênio, né? E você utiliza um lateral para avançar um pouco mais e, cara, você fica com um meio-campo absurdo. Né? Queria a opinião de vocês com relação a isso aí. Agora eu vou falar sobre a questão do Samuel Lino, porque no meio dessa data FIFA e dessa folga dos jogadores, nós tivemos muita notícia saindo com relação a jogador do Flamengo na noitada. Aí falaram agora do Samuel Lino, falaram do Carrascal, falaram de mais alguém. A questão que eu vou falar com vocês, olha só, sem passar pano. Para mim, jogador de futebol que está até 5, 6 horas da manhã na noitada, ele não é atleta. Se está acontecendo isso, cabe ao Flamengo resolver essa situação e cabe ao próprio jogador ver a merda que ele está fazendo. Tá? Agora, sem provas, sem imagem, os caras podem estar fazendo também festa na casa deles. O Flamengo vai controlar isso como? Condomínio deles. Como é que o Flamengo vai controlar essa situação? Não tem como controlar. Agora, temos provas? Temos imagens? É complicado. Era a folga dos caras, né? O Flamengo deu 3 dias de folga. Tinha muito tempo que o Flamengo vinha numa batida com Copa do Mundo de Clubes, com tudo. Teve algumas folgas sim, mas o Flamengo deu essa sequência de folgas aí durante a data FIFA e surgem muitas histórias. Agora o Jorge Nicola trazendo que o Samuel Lino tem sido visto muitas vezes nas noites. E aí os torcedores, na noitada, e aí os torcedores, é por isso que ele não está jogando, chegou, estava bem e tal, aí já entrou na noitada. Não tomem, cara, não tenham opinião baseada nessas coisas, gente. Não incentivem esse tipo de crise, tá? O recado que eu tenho para vocês é esse. Não acreditem em qualquer informação, tá? Não acusem à toa. Vamos esperar, vamos ver o que está acontecendo. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria, em tom, inclusive, de cobrança. Vocês vão deixar isso acontecer? Está realmente acontecendo isso. E o que nos passaram é que isso é uma mentira enorme. Fonte de dentro do Flamengo, que não procede, que não tem nada dessa história do Samuel Lino estar direto na noitada. Então, muito cuidado na hora de você criticar também, se você não tem essa confirmação, se você não sabe se isso é verdade ou não, tá? Então, é muito importante
você tomar cuidado, você que está aí acompanhando e tal. Óbvio que vocês sabem que quando tem que criticar, quando tem que detonar, eu sou o primeiro. Vocês já me viram aqui nervoso, babando, revoltado, tá? Mas quando tem que detonar, eu sou o primeiro. Já critiquei todos, critico todos que a gente tem necessidade de criticar. Olha, o pessoal aqui, o Luan Flá postou uma foto dos árbitros, né? Ele botou, como de costume, a CBF sempre escala os mesmos 4 árbitros para o Flamengo e Palmeiras. E aí, quem você acha que é o menos ruim para apitar esse jogo? Então ele falando do Abate Abel, do Rafael Claus, do Daronco e do Wilton Pereira Sampaio. São sempre esses 4. O pessoal está apostando que um dos 4, né? O Abate eles não vão fazer isso, mas um dos 3, o Wilton, Claus e Daronco. Eu aposto no Claus, tá? Quase certeza que eles vão botar o Claus. Mas o Eric Faria e alguns outros jornalistas, torcedores, levantaram uma questão muito interessante. Deram uma dica, o Eric Faria sugeriu de trazerem árbitros internacionais sem ligação nenhuma com o Flamengo, com o Palmeiras, com o futebol brasileiro, árbitro europeu, árbitro de fora, renomado, trazer para apitar especialmente esse jogo Flamengo e Palmeiras. O que vocês acham dessa situação? Eu acho espetacular. O Eric Faria, para mim, está muito certo. Todos que estão sugerindo essa ideia de trazer um árbitro internacional para apitar, né, um árbitro que não tem ligação nenhuma com o futebol brasileiro, para apitar esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, né, o jogo que, queira ou não, é uma final antecipada, porque o Flamengo ainda assim depende de um outro tropeço do Palmeiras, o Flamengo não depende só dele para ser campeão brasileiro. Ok, mas são muitas rodadas ainda. Então esse jogo aí, né, é uma final antecipada. Traria, com certeza, um árbitro de fora para apitar esse jogo aí, Flamengo e Palmeiras. Olha, o Racing, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, inclusive você pode garantir presença com a Caravana do Haroldo, né? Você pode garantir agora mesmo presença, voo direto para Buenos Aires com a Caravana do Haroldo, o contato está aí na descrição e no comentário fixado, tá? O WhatsApp da Caravana do Haroldo. Você entra em contato com eles porque eles têm voo direto com um pacote aí para o jogo contra o Racing na Libertadores e tem receptivo com ingresso para o jogo da Libertadores no Maracanã, tá? Jogo de ida. Além disso, eles também têm pacote para a final da Libertadores, tanto para flamenguista quanto para palmeirense, os que estão acreditando aí que vai chegar, ou aqueles que mesmo que estão na dúvida, com reembolso, tá? Então, palmeirense, flamenguistas podem entrar em contato com a Caravana do Haroldo para garantir a final da Libertadores com direito a reembolso. Trazer essa informação aqui do Racing, que o Racing perdeu um titular, zagueiro titular, e tem baixa importante para a semifinal contra o Flamengo, tá? O zagueiro Franco Pardo, titular absoluto da equipe do Racing, sofreu uma grave lesão muscular e está fora da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Além dele, Elias Torres, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, também desfalca o time, tá? Ambos se lesionaram no duelo contra o Independiente Rivadavia pelo Campeonato Argentino. Então, informação aí do Globo Esporte, o Racing tem 2 grandes desfalques para enfrentar o Flamengo. Isso quer dizer alguma coisa? Não, às vezes o Flamengo se complica muito mais jogando contra time reserva, jogando contra time desfalcado, né? Os caras vêm com mais vontade. Tem que estar ligado, porque teve denúncia lá na Argentina que não teve antidoping no jogo contra o Estudiantes, e aí foi uma denúncia de doping coletivo, ninguém fala mais nada disso. Será que alguém do Flamengo está de olho aberto, vai tomar todas as medidas possíveis para evitar que isso aconteça de novo? Imagina o Flamengo. A gente não sabe. Como é que vai garantir que os caras não jogaram dopado contra o Flamengo? Não tinha antidoping, tá tudo errado. Por isso se falou em doping coletivo. Então, gente, de verdade, é preciso todo cuidado. O Flamengo tem que estar de olho aberto, tá? Trazer aqui essa informação importante com relação ao presidente Rodolfo Landim, e também um grande aliado dele, que os dois se posicionaram sobre a questão da Libra. O Landim falou com o jornal O Globo, né, com o Diogo Dantas, o seguinte: quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciada e ainda era esperada a possível transformação daquele grupo
numa verdadeira liga, com a adesão de todos os demais clubes. Mas não é um estatuto que se esperava que fossem discutidos todos os detalhes de futuros contratos. Ali era importante constar princípios básicos. Ele está falando aí que ele assinou sobre princípios básicos. Depois ia ser discutida muita coisa e tinha que ter unanimidade. Tá? Ele deixando claro que o que ele fez foi assinar com um documento para princípios básicos. Olha que importante isso, para quem estava criticando e falando que o Flamengo tinha assinado e tal. Então ele traz aqui, ó, como, por exemplo, o direito de veto a futuras decisões que o Flamengo obteve. O resto viria depois. Em primeiro lugar, né, o Diogo Lemos, que também se pronunciou, era o vice-presidente de gabinete da gestão Landim, ele fala, em primeiro lugar, é importante separar situações muito diferentes. Quando me posiciono como torcedor e conselheiro sobre erros administrativos ou esportivos que impactam diretamente o Flamengo, não hesito em criticar o presidente ou qualquer dirigente. Isso faz parte de transparência e da cobrança natural de quem ama o clube. Outra coisa são questões que envolvem disputas institucionais e judiciais contra outros clubes ou entidades, como no caso da Libra. Qualquer crítica pública que fragilize a posição do Flamengo seria jogar contra o próprio clube, seria dar armas aos adversários, e isso jamais eu farei. O Diogo Lemos, ex-vice-presidente de gabinete do Landim, deixando claro que não daria armas aos adversários, né? Mas tanto o Landim quanto ele, deixando claro que não é muito bem como diz, né, a Leila Pereira, e o Landim deixando claro que o que assinou era com relação a situações de princípio básico, tá? Era um início de relacionamento na Libra, e aí para ser debatido depois. E a gente sabe que tinha que ter unanimidade, e o Landim fala da importância dele ter deixado tudo amarradinho com o poder de veto do Flamengo. Olha que importante, ele fala do veto, e ele deixou isso amarrado. Tá? Então, antes da gente criticar todo mundo, falar de alguma coisa, que fez isso, fez aquilo, o Flamengo, é muito importante essa atitude do BAP. O BAP está conseguindo dar a volta por cima nisso tudo. Muita gente falando, mas o Landim queria transformar o Flamengo em SAF, mas isso e aquilo. Não vamos supor, não vamos de suposição. Vamos do que a gente tem em mão. O contrato não valia para essa nova deliberação. O Flamengo tinha poder de veto e o BAP está vetando. Tá? Muito bem, diga-se por sinal. A gente tem o BAP também falando ao Globo Esporte com relação à questão de arbitragem. Olha só, vou passar para vocês. O maior desafio que a gente tem hoje, em termos de arbitragem, é a parte de critérios. O árbitro tem 3, 4 versões de si próprio. Dependendo da partida, às vezes, durante a partida, ele tem diferentes critérios no mesmo jogo, gente. E isso é uma realidade. Nunca é um fator só, são vários fatores, tá certo? E ele fala, parte deles são de responsabilidade nossa, parte tem a ver com o imponderável do futebol. Tá? O BAP falando sobre esse momento do Flamengo também e da arbitragem, que faz que a gente tem essa paixão, e parte tem a ver com a primeira parte, com a relação a eventualmente erro do árbitro, tá certo? Então, ele fala agora, uma outra que afeta é o seguinte, e é que os atletas, isso vale para todos os árbitros, porque a comissão de arbitragem diz, não, os árbitros são seres humanos. Os atletas são impactados pelo calor do jogo, né? Então, pela maneira como os jogadores tratam eles, no caso, né? É tudo verdade. Vou contar um segredo para vocês, os jogadores também são seres humanos. O BAP avisando aí. Também são impactados pelas atitudes dos árbitros, né? E tá certo? E também tem o direito de achar que em situações semelhantes ele está tratando supostamente iguais de maneira diferenciada. Isso gera um desafio. O BAP mandando bem aí na fala. Como é que você resolve isso? O BAP falando, com acompanhamento, com critério, com treinamento. Isso é um processo que leva tempo, né? Ele avisando, e todos nós, quando somos prejudicados, achamos que o resultado tem que ser resolvido numa fotografia, mas isso demanda o quê? Tempo. Né? Então, dedicação, trabalho, esforço. Isso não é feito do dia para a noite. Tá? Agora, o BAP também falou que
o Flamengo não tem que se prender na questão da arbitragem, como se fosse uma muleta para os resultados ruins, que realmente não é por causa de erro de arbitragem que o Flamengo perdeu a quantidade de pontos que perdeu recentemente. Né? O Flamengo perdeu 6 pontos com 3 empates no Maracanã e 3 pontos lá na Fonte Nova contra o Bahia. São 9 pontos em 4 jogos. Ganhou nesse intervalo um jogo contra o Corinthians fora de casa. Então, em 5 jogos, o Flamengo ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Foram 9 pontos perdidos em 5 partidas e nada justifica. E o BAP foi muito bem ao falar disso, que não pode usar os erros de arbitragem como muleta. A gente teve aí o Mundo GV, eu convido você a ir lá no Mundo GV acompanhar a entrevista na íntegra com o José Luiz Runco. Ele entrevistou o Runco, ex-médico do Flamengo, que falou sobre a situação do Nicolás de la Cruz. Vamos acompanhar aqui, olha só. Do de la Cruz. Queria que você conversasse com a gente. Você não falou ainda sobre isso. Na verdade, eu acho que mais uma vez usaram uma colocação minha, que foi posicional para um profissional médico, que numa infelicidade minha, eu, em vez de mandar no privado, foi para um grupo e alguém do grupo detonou. Nem no privado. Fez um tardalhaço do tamanho de um bonde. Nem no privado. Eu entendo médico não pode que nem no privado. entre os profissionais, somente entre os jogadores, claro, um senso de cobertura. Se o comentário que eu fiz foi um comentário que eu não fiz publicamente, en passant. Então, se o atleta, ele se cuida, ele procura se tratar, é um excelente menino, tem os problemas que não vamos entrar aqui em pormenor, não é o caso. Se eu, nos meus comentários, fui infeliz, o tempo vai me dizer. E se eu, nesse comentário que eu fiz para um médico, tinha um ponto de vista com ponderações razoáveis, o tempo vai dizer. Cara, olha só, de qualquer forma, você volta a dizer, você volta a expor o jogador. Né? Convido você a acompanhar na íntegra lá no Mundo GV. É muito boa a entrevista. Agora, você volta a expor o jogador. Você acabou de expor o jogador novamente. Falei en passant. Agora você não falou en passant, porque você sabe que foi amplamente divulgado o que você falou e você está sustentando, né, dizendo, vamos ver no futuro se o que eu falei era verdade ou não. Pelo amor de Deus, você como médico não pode expor o seu paciente. Não pode. Era um ativo do clube que você trabalhava. Era melhor ter ficado calado. Nessa daí, Runco. Você jogar mais M no ventilador foi a pior escolha. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Pix do milhão, hein? QR Code ficou na tela aí. É hoje, R$1 milhão.